Olá, pessoal. Hoje estamos com a Shana Weintraub. Falei bem o sobrenome? Perfeitamente. Perfeito. A Shana é psicóloga com especialização em neurociências, é mestre em comunicação e comportamento, certo? Certo. Ela já atuou com empresas globais como Nestlé, Danone, AstraZeneca, entre outras. A Shana também é escritora, né, e do livro A Arte da Comunicação de Impacto. Né? Obrigado pelo livro. E a Shana vem com uma experiência nessa parte de comunicação muito interessante. Então, primeiro que tudo, Shana, obrigado por estar aqui com a gente. Um prazer, muito obrigada pelo convite e falando de um tema que eu amo. Perfeito. Então, vamos começar de uma vez com o tema, porque como eu te contei, o objetivo, a missão que temos aqui é de entregar aprendizados para as pessoas que nos estão escutando. Então, ótimo. Que conselho você daria para as pessoas que estão os profissionais que estão começando na carreira? É uma pergunta que a gente pode ir para vários caminhos. O principal que eu dou de conselho para quem está começando em qualquer área é você desenvolver a curiosidade, alimentar a curiosidade. Isso é bem importante. E se eu pudesse dar um segundo, e já puxando para o meu lado, é investir na comunicação, na inteligência emocional. É o que a gente chama de soft skills, de essential skills até, né? Competências essenciais. Não esperar que a universidade ou a empresa vá desenvolver essa competência em você. Então, a gente não tem na escola esse aprendizado de se comunicar melhor, treinar. Embora algumas escolas mais modernas estão mudando isso, a gente sabe. Mas é bem importante essa habilidade, porque no futuro isso vai fazer, essa competência vai fazer total diferença. Não, totalmente. Aí você falou sobre a curiosidade, né? Sim. Até eu te fiz o comentário antes das pessoas que já passaram aqui, que eu já entrevistei. A maioria fala da curiosidade. Obviamente, cada um tem um foco diferente. E aqui você falou da curiosidade, alimentar essa curiosidade e a comunicação. Como uma pessoa pode alimentar essa curiosidade da comunicação? Uau, essa pergunta também, ela é profunda. A gente pensa em neurociências, que é a minha especialidade. É importante alimentar questionando as próprias verdades absolutas. Tomar cuidado com os nossos vieses inconscientes, que a gente tem mais de 200. Ou seja, tudo aquilo que você acredita ser a verdade, tudo aquilo que você vai ler hoje em dia, ainda mais com o acesso à informação que a gente precisa investigar com mais profundidade. Esse ano, inclusive, eu fui para o SXSW, lá em Austin, no Texas, que é o maior festival de inovação, tecnologia e liderança, e falou-se muito sobre isso. A importância da gente questionar os nossos saberes, de buscar esse pensamento crítico e alimentar com mais profundidade, porque a gente tem muita fake news ou uma superficialidade nas redes sociais. Exato. Então, hoje a gente com a IA, às vezes pega uma primeira resposta ali rápida e já acredita que aquilo, que é por causa daí, porque a IA já é a verdade. Já entregou. Não. Inclusive, o israelense, uma vez, eu já fui para Israel, fiz imersão, o israelense ele tem um costume, a criança israelense, ela é incentivada a questionar. Exato, sim. E é uma cultura que questiona muito, mas todo feriado a criança faz 4 porquês. Então, sei lá, vamos pensar aqui carnaval que a gente tem no Brasil. Por que existe carnaval? A resposta é mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Então, é questionar mais. Não no sentido de ser uma pessoa chata, não é isso, mas mais de ter a big picture, mais pensamento sistêmico, mais entender as raízes, a história, a cultura, ter essa vontade de tudo que está estudando e vendo ir atrás. E até dentro da empresa isso vai fazer total diferença. E fazer as perguntas, né, do porquê é muito importante, porque você vai conseguindo cada vez chegar a um detalhe maior, né? Talvez o primeiro porquê vai ser um porquê muito geral. Sim. Quando você pergunta o porquê do porquê, você já vem outro, e aí você vai chegando no detalhe. Não é à toa que isso é uma metodologia dos 5 porquês para causa raiz. Exato. Não necessariamente que precisa ser 4, gente, estou dando exemplo. O ponto é ter curiosidade, buscar científico. Por exemplo, na minha área, hoje a gente vê muita coisa na internet, de metodologias, dicas, etc., que virou febre, neurociência, e que bom que a gente tem informação.
Mas é importante você ir além, ir nos estudos científicos, conferir, Exato. olhar as pesquisas, para você conseguir ter mais essa veracidade das informações. Exato. Não acreditar de primeira no que está escrito, senão é por que você está falando isso? De onde vem essa fonte, né? E um outro ponto, Jorge, que eu vejo da curiosidade, e isso eu sempre procurei, pessoas que tiveram sucesso, quando eu falo sucesso não é financeiro, Sim, sim. sucesso nas carreiras, qual o comportamento dessa pessoa? O que ela faz? Não é que eu vá imitar, não vou, mas o que ela fez para chegar lá? O que ela fala? Com quem ela anda? E isso é uma curiosidade, não é só pela informação, mas por pessoas, até para você ter um repertório. Exatamente, se preocupar também do seu comportamento desde o começo da carreira. Desde o começo. Agora, todas essas dicas que você deu, eu perguntei para alguém que está iniciando a carreira. Claro, isso serve para todo mundo. Mas se a gente se foca agora nas pessoas que estão no meio da carreira e querem dar esse salto na carreira, quais dicas, também pode ser relacionada à comunicação, mas que dicas você daria para essa pessoa? Falando mais de comunicação, influência, inteligência emocional e relacional, invista em network. Invista em relacionamentos. Quando eu falo network, eu recebo muita mensagem de pessoas que eu nem falo com frequência, pedindo recolocação, pedindo ajuda no momento de recolocação, mas que não alimentaram essa relação. Então, o network não é ser interesseiro, é ser interessante. É fazer conexões, fazer a manutenção das relações. A gente tem pesquisas que mostram que principalmente na nossa cultura, aqui no Brasil, e até nos Estados Unidos isso vale, em outros locais, aqui na América Latina, o relacionamento, quando a gente vai subindo ali pro meio da carreira, pensando no nível de coordenação, gerência para cima, vai fazer uns 70%, 80% da tua recolocação, ou de uma recolocação interna, às vezes, vai depender do network, da tua capacidade de relacionamentos. E aí também um ponto importante, que à medida que a gente vai subindo profissionalmente, vamos ficando mais sozinhos. Né? Então, aí é a importância de você ter uma rede de apoio. Sim. Né? Mas para ter essa rede... Você confia. Exato. Mas também criar, porque talvez você não tenha um grupo de pessoas que você ainda confia, claro. Mas você tem que criar nisso. E para confiar, você tem que gerar confiança. Com certeza. Né? Então, o que você acha que uma pessoa... Aí tem duas coisas, né? Você falou, não ser interesseiro, senão ser interessante. Ser interessante. Tá? Então, o que você acha que as pessoas devem fazer para ser interessante e o outro, para gerar confiança? Ok. A gente, quando fala de confiança, tem dois elementos importantes. Primeiro, caráter, ter uma boa reputação, né? Falar e fazer, cumprir as promessas, combinado não sai caro, isso dito popular. Sim. E segundo, transmitir confiança ao falar. E aí eu falo da comunicação. Na hora que você vai apresentar um projeto, na hora da tua fala, é você transmitir isso através de uma excelente comunicação, e isso pode ser desenvolvido. Ninguém nasce confiante. E eu vejo muitas pessoas se boicotarem e perderem oportunidades por falta de confiança. Sejam mulheres, isso mais mulheres, tem uma tendência, e homens também. É falta de confiança para falar, mas para falar em público, para falar numa reunião? Para falar numa reunião, para falar em público, para apresentar, vender um projeto, não é para se vangloriar, mas para transmitir as suas ideias e influenciar pessoas. Tá, então vamos aproveitar que a gente está falando disso. O que as pessoas poderiam fazer quando você fala assim, vamos investir? Claro, eu falo, investir é ir fazer um curso, fazer um treinamento, ter um mentor, etc. Mas o que você poderia falar para uma pessoa, uma mulher, né, como você disse agora, para desenvolver essa autoconfiança? Olha, não tem uma resposta só, até no meu livro, vou pegar aqui. Pode pegar. Eu falo que é uma das páginas que eu gravei, Jorge, na página 66. Eu tenho técnicas de neurociência, uma lista, que não é uma receita de bolo, você vai testar. Mas o básico eu falo, autoconhecimento. Entender como você funciona, entender que às vezes você pode estar se boicotando, entender os seus pensamentos, sua forma de agir, para você até poder mudar isso. Porque às vezes, por exemplo, eu estou com uma cliente assim nesse momento de mentoria. Ela foi extremamente
criticada pelos pais na infância, na adolescência, teve uma educação muito rígida, tudo tinha que ser número 1, ela carrega isso, ela já é adulta, super bem sucedida e tal, mas ela teve que fazer muita terapia para trabalhar esse ponto. Então, quando ela erra, ela se culpa muito, ela se coloca para baixo e ela acaba sendo extremamente crítica com as pessoas ao seu redor. E aí o feedback é como líder, você é muito crítico, você não se conecta. É claro que, eu estou pegando um caso específico, sim. É importante esse autoconhecimento para entender como eu cheguei até aqui, como eu funciono, quem sou eu, meu perfil, minha personalidade, e não ficar com isso como uma muleta, e sim como eu posso fazer para mudar e desenvolver a confiança. Tá. Afinal, confiança se desenvolve. Sim. Como fazer isso na prática? Bom, isso eu ia perguntar, mas antes da confiança, como eu faço na prática para poder identificar como eu posso autoconhecer-me? tá. Como posso fazer esse autoconhecimento? Você pode fazer terapia. Tá. Existem várias linhas, eu posso falar como psicóloga. Exato. E uma boa, cuidado, né, com quem você vai escolher, uma boa psicóloga. Isso é verdade, tem que ter cuidado. E você pode também buscar uma mentoria. Eu mesma faço mentoria de carreira para executivos e para pessoas. Às vezes ela recebeu um feedback X de comunicação. Sim. Daí eu vou lá, mapeio o perfil da pessoa, uso algumas ferramentas clássicas de mercado, faço um combo de ferramentas e vejo os valores da pessoa, como ela decide, como ela se comunica, como se comporta, e aí eu começo a ver, um traço ali, uns traços de personalidade, vejo como é que ela é e dou essa devolutiva das ferramentas para a pessoa. Aí ela fala, realmente, porque ela respondeu. Exato. Outro teste que eu faço é que as pessoas falam sobre essa pessoa, que é o famoso 360. Eu adoro, porque a gente tem pontos cegos. Sim. Então, o que acham do Jorge? Aí eu busco 10, 15 pessoas, mando esse link para que as pessoas, para que eu veja pontos da comunicação do Jorge, da inteligência emocional, de como ele é um líder, como ele se posiciona. Aí a gente tem excelentes surpresas positivas, porque vai ajudar nesse autoconhecimento. Exato. Para que a pessoa trace um caminho para se desenvolver e mudar aquilo que ela esse quiser. ponto é super importante, que você pergunte para outras pessoas como essas pessoas te enxergam, porque você tem certos viés, né? Sim. De como você acha que você é, e se você não pergunta, você não consegue se desenvolver. É o famoso ponto cego que a gente tem no carro. Hoje tem toda a tecnologia que esse ponto cego já está melhor nos carros. Exato. Mas você tem coisas que a gente faz e que a gente não percebe que faz. Exato. E aí é onde vem esse feedback. E se você recebe de uma pessoa, 2, 3, peraí, tem aí algum ponto. E aí a gente pode trabalhar e pode se desenvolver. E, de novo, não como muleta. Eu gosto de assessment para a pessoa, que ela só vai mudar se ela quiser. Exato. Para a pessoa poder se desenvolver. Então, e esse é um ponto que eu também faço o mesmo nos treinamentos de negociação e também nas consultorias. Porque as pessoas acham que estão negociando de um jeito. Eu falo, perfeito, pessoal, vamos gravar. Eu gravo as pessoas fazendo as negociações e depois a gente coloca na televisão. E as pessoas falam, puxa, eu não percebia que eu estava mexendo tanto, que eu falava tanto, ou que eu tinha certos gestos, ou estou mostrando nervosismo. Mas você consegue isso se você está aberto a melhorar. E eu acho que aí uma vantagem que você tem é que você é psicóloga, né? E ainda mais você está nesse mundo de mentoria. Então uma pessoa que trabalha com você pode ter o melhor dos dois mundos, porque você tem essa área de psicologia e você tem essa área de mentoria. Né? Isso. E aí você falou da autoconfiança. Então o primeiro passo é entender o autoconhecimento, como melhorar. E aí você tem técnicas de fala, de posicionamento, de corporal. A gente sabe que eu chamo de biofeedback. O corpo molda como eu tô. Então se eu tô aqui num programa de mídia, sei que tô sendo gravada, dá aquele frio na barriga? Tem que dar. Fala que é o medo. Tem que ter um pouquinho até pra você se preparar. Eu cheguei aqui antes, a gente tomou uma água, um café, bateu um papo, etc. Eu posso botar uma postura corporal, essa é uma dica, tá, pessoal? Vou deixar umas dicas. A postura corporal, isso foi comprovado em 1890 a primeira vez. Ela molda como você se sente por dentro. Sim. Lembra daquele filme Divertidamente? Em inglês é Inside Out. Sim. O bonequinho do medo, ele é assim, não é? Quando a gente tá com medo, ele faz assim. O nosso corpo, ele é... E o meu mestrado, eu trabalhei muito não verbal. Encolhe. Quando eu faço ao contrário, e eu olho para a pessoa de igual para igual, e falo com confiança, e até com sorriso nesse início, principalmente início e final, eu já boto pro meu cérebro, opa, tá tudo bem aí fora. Exato. Não tá tão ruim. Então, o corporal, ele é importante.
a fala e evitar, Jorge, vícios de linguagem. Às vezes a pessoa tem um baita conteúdo, eu dou muito aula para médicos também, pessoas técnicas, etc. Né. Exato. Ou fala muito devagar, assim, ou fala muito acelerado para acabar logo. Isso tudo eu sei que é natural que aconteça conosco, mas é importante você treinar para que na hora que você venda uma ideia internamente, e qualquer área está vendendo, tá? Você sabe bem disso. Sim. Ou num processo seletivo, você passe com autenticidade, naturalidade e confiança. Exato. Porque, por exemplo, até mesmo para mim, que eu comecei, para mim foi um super desafio começar a fazer essas gravações. E eu pego as gravações que eu já fiz, eu vou vendo, meus gestos, ou eu estou mexendo muito a mão, talvez eu estou falando muito né, que talvez venha porque eu já não moro no Brasil há muito tempo, né, então eu vou perdendo, tenho que ficar traduzindo algumas coisas, mas do mesmo jeito, as pessoas não sabem isso, então eu tenho que trabalhar na imagem que eu quero projetar, né, e esse é o conselho que eu vou... Exatamente. Até a vestimenta. Isso. Gente, a confiança, ela passa por por isso que eu falei, nossa, eu fico até ansiosa, porque tem uma lista, e de novo, isso tudo é comprovado. Claro que você vai escolher aquelas técnicas que você mais se identifica para testar e ver se funciona. Funcionou, vai. A própria Amy Cuddy, eu indico o livro dela, além do meu, ela trabalha muito a confiança, porque ela teve um acidente de carro aos 18 anos e tal, e ela é uma grande PhD, ela tem um livro chamado O Poder da Presença. Então ela fala da pose do poder, que é muito conhecida por aí, aquela da Mulher Maravilha. Exato. Mas tem outras dela, que até citando uma dela, é Transforme Nervosismo em Entusiasmo. Então eu me lembro até, ano passado eu lembrei da Amy, eu usei essa técnica. Eu fui chamada para os Estados Unidos para fazer um trabalho com a seleção americana de beach soccer. Estava até te falando sobre isso. Eu, claro que fiquei com frio na barriga, com outra cultura, não do tema eu domino, mas outra cultura, tem que ter uma certa fluência. Atletas, já é outro público, porque eu estou no corporativo. Gente, tudo novo. O que eu fiz? Me preparei. Exato. E preparação, ela ajuda na confiança. Além de eu me preparar, eu me conectei muito, até a espiritualidade ela ajuda. Neurociência fala disso. Eu me fiz toda uma preparação, cheguei antes, me planejei, organizei, fiz reunião de briefing, falei com eles online antes, peguei um professor de inglês maravilhoso, treinei. Então eu fiz tudo para que eu ficasse mais confiante possível, até a roupa. Exato. Por exemplo, a gente tem que estar coerente, a imagem ela vai passar confiança. Exato, é como você falou, é parte da preparação. Tudo é preparação. Eu falo muito sobre preparação nas consultorias de negociação, nos treinamentos, porque você precisa. Quanto mais preparado você esteja, melhores resultados você vai ter. Até para improvisar, né? Exato, e mais possibilidades você vai conseguir. Então, agora vamos passar para falar um pouco sobre a negociação, porque apesar que o seu mundo é comunicação, você tem que negociar, né? Você tem que negociar relacionamentos, você tem que negociar as suas palestras, etc. Então, eu quero que você nos diga qual é a função da negociação no seu dia a dia. Por que ela é importante? Ela é extremamente importante porque você negocia com a sua equipe. Eu tenho equipe interna, eu tenho equipe externa, eu tenho uma série de parceiros e faz parte, né? Entender bem os interesses das pessoas, o que é valor para o outro, a moeda de troca, como você pode ser útil para construir relacionamentos duradouros. Na minha área, eu estou desde 2016 com a empresa. A transmitir confiança, eu falei de credibilidade, é muito importante, a reputação. Então, ao longo dos anos, eu fui desenvolvendo 99% de recompra a gente tem aqui na minha empresa. Perfeito. Então, a gente tem um nome muito forte a zelar. Eu negocio. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Cuidar, entender o que os clientes querem, entender como é que eu gero valor para esse cliente, qual resultado ele quer. Me preocupo muito com essa excelência assim, no meu dia a dia. Então, eu negocio todo dia. Seja com a equipe, para ser ganha-ganha com todos, com os parceiros, com os clientes, pensando sempre nessa linha. Perfeito. Nessa linha. E isso é tudo parte da preparação. Então, você faz bastante, você toma cuidado com essa preparação, então temos vários passos. E o que é uma coisa na sua preparação para as negociações que você nunca deixa de lado? Você fala, talvez eu esqueci de fazer algumas outras coisas, mas eu sempre faço isso antes de uma negociação.
entender a expectativa do outro. A expectativa. Expectativa é a raiz da frustração. Essa Perfeito. frase não é minha. Como é que é a frase? Expectativa é a raiz da frustração. É a raiz da frustração. Ou a raiz da mágoa, Olha. falam por aí. Muito boa. Então, o ser humano ele tem sempre expectativa sobre o outro. Sim. Isso é inato nosso. Isso. Só que se eu sei a expectativa do meu cliente, o que ele quer que eu resolva, qual é a dor, ou até de uma pessoa da minha equipe, vai ser mais fácil para eu atender aquela demanda. Uhum. E eu falo na capacidade de adaptação rápida. Porque às vezes ele quer uma coisa, mas na verdade não é bem aquilo, chega lá na hora é outra coisa, o time falou outro, ou complementou, e aí eu tenho que ter muita habilidade Sim. para me adaptar rapidamente. Um grande ponto que eu procuro estar sempre atenta com o cliente é expectativa e adaptação na hora. E o que você faz especificamente para entender essa expectativa? Perguntas, Perfeito. muito bem, sempre tem uma conversa, não é nada, chego aqui, vamos ver o que eu vou fazer. Não existe isso no meu trabalho. Mesmo que o cliente peça um tema, não, vem aqui fazer uma palestra sobre, sei lá, accountability, que eu faço também. Ou inteligência emocional. Tá, mas quem vai estar lá? Para quem é? Quanto tempo? Qual o foco que você quer? Mesmo que ele mande por áudio, eu tenho umas situações assim, tá? Tudo, tanto faz. Ele manda como ele quiser, por escrito, áudio, texto, mas eu preciso saber disso para poder adaptar. Exato. Chegou lá na hora, de frente para a plateia. Pode ser que o não verbal das pessoas esteja diferente. Exato. As pessoas estejam num estado emocional diferente, ou estejam preocupadas com outra coisa. Aí eu vou ter eu digo, 50% é o briefing, os outros 50% é lá na hora Isso. que eu vou me adaptar. Então não é sobre o que eu quero passar, é sobre o que o outro quer ouvir. E esse tema das expectativas é fundamental nos treinamentos de negociação, nas consultorias. Um ponto que eu sempre falo para as pessoas é importante que vocês pensem no que a pessoa vai querer, né? Qual que é a expectativa das pessoas, mas não cheguem na negociação sem confirmar. Então, assim, faça uma reunião com o outro lado para fazer essas perguntas. Ok, eu entendi que a sua expectativa é X. É assim ou não? E deixar que a outra pessoa explique. Esse é o momento. Você não pode chegar numa negociação sem fazer essas perguntas. Excelente, Jorge. Estamos no caminho certo. Sim. Agora, vamos falar um pouco sobre o tema de liderança, né? Que eu sei que você trabalha muito sobre isso também. Mas eu quero falar desde um ponto de vista seu, não como uma definição de liderança. Como você se enxerga hoje, você como uma líder, mas no sentido de, no começo da sua carreira, você talvez tinha algum jeito de pensar, eu quero ser esse tipo de líder. E hoje, depois de vários anos, se você analisa isso, como eu pensava que ia ser versus como eu sou agora. Como você se enxerga nessa... Né, é a pessoa que você achava que você ia ser? É diferente? Tá. Bom, eu também dou trabalho de liderança, faço treinamento de liderança, sabe? E o que eu tinha na época que eu comecei essa questão, e já errei muito, claro. Sim. Eu tinha uma visão, até me autoconhecendo pelo perfil, de que eu tinha um perfil mais influenciador e apoiadora. Esse é meu estilo natural. O que eu tive que desenvolver e mudar com o tempo é a liderança situacional. Eu me adaptar para o que o meu liderado precisa, de acordo com os projetos e atividades. Hoje, eu me vejo muito mais desenvolvedora porque eu tenho líderes abaixo. Então, eu tenho líderes dentro da equipe. Sim. Então, eu faço um papel muito mais de desenvolver as competências da equipe do que gerenciar as atividades do dia a dia. Diferença do líder para o gestor. Sim. Então, eu me vejo mais no papel de desenvolver, da liderança, e menos no operacional, da gestão, de coordenação, porque a gente trabalha com projetos. Sim. Atividades e projetos. Me vejo mais aqui. Mas eu achava que eu ia ter que eu ia ser muito mais apoiadora, etc. E fui por um tempo. Mas hoje eu me vejo mais nessa questão de visionária, mais botando a equipe para o futuro, sendo essa pessoa dentro da empresa. Você então reconhece que você teve uma transição aí na sua até carreira. para o crescimento da minha empresa. Foi orgânico isso. Me adaptei também para atender essa equipe. E aí, nesse momento de você ser desenvolvedora de executivos, de diferentes times, você também tem que fazer a mesma coisa com as pessoas que trabalham com você, né? Desenvolver as pessoas que estão com você. Totalmente. E aí a régua teve que subir. Esse é um ponto que mudou. Por quê?
Porque em consultoria, ou você cresce junto com o teu cliente, você cresce com o mercado, Sim. você sabe disso, você também faz a consultoria, ou você tá fora. Ou Sim. você fica aquela coisa assim, mais. Você não vai junto. Então, o nível de cliente que a gente atende aqui é um nível muito exigente. Exato. É uma boutique. Então, eu trabalho muito com essa coisa de, vamos lá, a gente precisa adaptar, melhorar, buscar conteúdos de ponta, professores de ponta, nível de universidades. Então, no fundo, é preparação, Ou de seja, novo, a sua preparação para os E aí clientes. o atendimento da minha equipe vai ter que ser alto nível, vai ter que ser alto padrão. E aí a equipe tem que crescer junto. Quem não cresce acaba não se sentindo mais parte. Mas aí também a sua função dentro da empresa é ajudar a que essas pessoas se desenvolvam, né, e aí, nos diferentes níveis que eles estão. Feedbacks, plano de desenvolvimento, uma política toda para trabalhar esses pontos, sim. Só legal. que eu já tive gente que não evoluiu. É claro. Faz parte do jogo. Tudo bem, às vezes vai para uma outra empresa ou área que seja mais o perfil da pessoa. Isso. Um pouco mais tranquilo, porque consultoria não é, você sabe, e assim... Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Você tem que encontrar no que você é bom, no que você gosta de desenvolver. Então, tá perfeito isso. É parte do desenvolvimento da nossa parte profissional, é encontrar esse caminho. Não para todos está muito claro. Né? Uhum. Eu estudei biologia. Eu fiz um mestrado na área de psicobiologia e neurociência. E terminei no mundo da negociação. Uhum. Né? Não era um caminho. Eu comecei estudando medicina. Fiz um ano de medicina. Tranquei e depois fiz outras coisas. Então é interessante como você vai descobrindo um novo mundo. Tá? Beleza. E qual que foi o melhor conselho que você recebeu para o seu desenvolvimento? Ou talvez quem foi uma pessoa que te ajudou no seu desenvolvimento como profissional? Eu tenho um irmão que a gente é muito parecido em alguns pontos e muito diferentes em outros, que é o Breno. E a gente até trabalha junto hoje, ele é meu parceiro na parte de Masterchef. Tá. A gente faz experiências gastronômicas dentro de team building, dentro de atendimento de excelência para clientes do varejo, etc. Então o Breno é fantástico, ele tem uma casa de festas. Ele nem gosta, ele é bem discreto, tá? E ele, assim, tudo dele é muito impecável. Então, como ele empreendeu antes, ele foi uma pessoa que, quando eu resolvi empreender, foi uma pessoa que me aconselhava, mas não de dar não de falar muito, mas sim de ação. Uhum. Uma característica que eu acabei desenvolvendo ao longo dos anos, na minha área, que assim como na dele tem parecido, é atenção a detalhes e agilidade junto. Atenção a detalhes e agilidade. Detalhes e agilidade. Normalmente, pessoas muito detalhistas, elas são uma velocidade um pouco menor. São mais lentos. São um pouco mais lentos, até porque elas estão vendo profundidade. Na nossa área, uma grande virada na minha cabeça e no meu comportamento que eu precisei desenvolver é atenção a detalhe, ao mesmo tempo com velocidade. Porque o cliente olha vírgula. Exato. E menos é mais. Então, para ele falou essa palavra vai ser importante eu colocar lá. Então, isso aqui, tarará, então, e um raciocínio lógico bom, óbvio, de pensar rápido, de que isso aqui serve para isso, se isso, porque às vezes o bolo não vem pronto. Então, o Breno, eu acabei desenvolvendo bastante esse perfil parecido com ele, em segmentos diferentes. Diferentes, exato. E por isso que eu o convidei para atender junto com, em conjunto, clientes que querem alto padrão, experiências para executivos, etc. E isso que você está contando é super válido para que as pessoas entendam que muitas vezes o conselho que você vai receber de alguém não necessariamente tem que ser de alguém que está no seu mesmo mundo. Você pode receber um conselho ótimo de alguém que está fazendo uma coisa totalmente diferente. De outra área. Exato. Gente, eu fui no SXSW esse ano, como eu falei no início, e o que eu aprendi, olhando pessoas de TI, pessoas de outros segmentos e níveis, um grupo executivo altíssimo nível, maravilhoso. Eu ficava na mesa ouvindo no jantar e no almoço para aprender. Não, mas provavelmente eles também aprenderam com você. Tenho certeza. Sim, eu também conversava, falava, né, a gente estava ali. Então isso é bem importante, você ter esse olhar de aprendizado. Volto para curiosidade. Curiosidade como é que é lá o Jorge? Como é que é o dia a dia dele? Você está fazendo esse projeto? Como é que é? Exato. Você pega mais informação, é poder. Quem tem informação, quem tem conteúdo, podem te tirar tudo, mas isso não te tiram. Informação é poder. Eu falo a mesma coisa em negociação, que aí, quanto mais você consegue de informação do outro lado, mais poder você tem. E melhores negociações você vai conseguir fazer. E o que seria um ponto para você
continuar o seu desenvolvimento? O que você acha que você tem que continuar desenvolvendo no mundo da liderança? Continuar me atualizando com os materiais, senão eu não paro de estudar. Então, conteúdos de neurociência, liderança, o que tem de mais moderno, tá sempre atenta a autores americanos, porque as pesquisas de lá são fantásticas. Sim. Fazer alguns estudos fora, que eu estou programando, eu já fiz um mestrado fora, com o pessoal de ponta do Paul Ekman, e foi maravilhoso. Você fez lá na Inglaterra? Sim, legal. Sim. E uma parte online, tinha uma parte na época da pandemia. E isso me ajudou muito. Então, é continuar estudando e estar atento com agilidade ao que o cliente quer e precisa. Então, no fundo, para você, para você continuar nesse mundo como líder, é continuar com o aprendizado. Continuar com o aprendizado. E humildade. Porque a humildade, a gente tem estudos do Jim Collins. Humildade, isso é importante. O Jim Collins fez um estudo, gente, espetacular. Ele fez durante 15 anos com líderes de sucesso. O que eles tinham em comum? Por isso que eu falei de continuar aprendendo. Eles tinham humildade. Já vou resumir o estudo aqui para você. Humildade não é baixar a cabeça, mas peraí, será que eu posso melhorar? Posso aprender de alguém? Posso aprender de alguém? Será que essa pessoa... você, pé no chão. Não, é muito engraçado, porque eu tenho muitas conversas com diferentes diretores, VPs, diferentes empresas, e eu já conversei com empresas pessoal, eles me falavam, Jorge, é que aqui nós estamos todos somos bem qualificados e tudo, a gente não precisa aprender mais sobre esse tema. Tá muito bem, legal. Obviamente eu não vou brigar com uma pessoa que pensa assim, eu tô falando desde uma diretora da área de compras de uma mega empresa no Chile, até um VP da área de procurement de uma empresa de alimentação dos Estados Unidos. Pessoas e o problema dessas pessoas é que estão impedindo que as pessoas que trabalham com eles e elas não consigam se desenvolver. Porque eles acham que sabem tudo. Eles acham que eles são capazes de entregar tudo. Então, eu acho muito importante esse ponto da humildade. Humildade, ego, não deixar que isso domine o seu dia a dia. E as pessoas mais inteligentes e interessantes que eu conheço são as que mais perguntam. São as que se interessam, que querem aprender algo. Você dá uma dica, uma sugestão, ele já vai lá e aplica. Exato. São os mais interessantes. São os que conseguem se manter nas suas áreas com sucesso. Exato. E justamente, aqui para terminar, esse ponto de como aplicar é o que eu quero perguntar para as pessoas que nos estão acompanhando. Porque eu tenho, primeiro que tudo, agradecer o seu tempo, esses conselhos que você está dando, eu tenho certeza que vai ser importante para todo mundo. Mas eu quero também que as pessoas tenham uma reflexão antes de terminar. E esse é o momento Kavaná. Eu até te contei antes sobre isso. A Kavaná, o que significa? Em hebraico é uma intenção profunda, a direção da alma. Então, eu quero fazer 2 perguntas para as pessoas que estão escutando, as pessoas que nos estão vendo. A primeira é, o que você aprendeu nesse episódio? Que você pode aplicar no seu dia a dia. E a segunda pergunta é, com que intenção você vai aplicar o que você aprendeu? Pessoal, a intenção é fundamental para o seu desenvolvimento. Porque fazer por fazer é só repetir. Fazer com kavaná, com intenção, é transformar. Então, Shana, muito obrigado aqui novamente. Muito obrigada. Queria deixar uma mensagem para os nossos ouvintes antes Quero te agradecer o convite, maravilhoso bater esse papo e direto ao ponto, adorei o modelo aqui do podcast. A dica final é invista no seu desenvolvimento, invista na sua comunicação e na sua inteligência emocional. Um ponto importante, inteligência emocional nos últimos 4 anos globalmente diminuiu. Então as pessoas precisam se cuidar, se desenvolver, trabalhar a saúde mental, a inteligência relacional, social, junto com a comunicação. E aí, a gente vai colocar toda a sua informação, Shana, aqui na descrição, então as pessoas vão poder facilmente encontrar Tem bastante conteúdo por lá, pelas redes sociais. Muito obrigado. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.